Sejam bem-vindos ao Mi Psicocast. Estamos aqui mais uma vez, hoje com uma convidada super especial e falando sobre um assunto que eu amo. Algumas pessoas já sabem, outras ainda não, mas eu sou uma psicóloga apaixonada por dança, sou pós-graduada em dança. E hoje o Mi Psicocast vai falar um pouquinho então sobre a influência na dança e a psicologia e tudo isso junto e misturado. Eu tenho o prazer de receber a Raquel, que eu sou super fã. A Raquel, ela é graduada em pedagogia, ela começou a dançar, seus estudos em dança lá com 6 anos, né, Raquel? Isso aí. E aos 21 ela se mudou da cidade, abriu a sua própria escola de dança, tem uma metodologia própria de ensino. O currículo da Raquel é super extenso, uma experiência enorme. E atualmente ela trabalha com diferentes idades e níveis técnicos. Tem aí, acho que, mais de 20 anos de experiência, né, Raquel? Seja bem-vinda. Obrigada, Mi, obrigada. É uma bagagem, né? São alguns anos aí como bailarina. Comecei com 6, então já são quase 30 anos, são 29 anos como bailarina. E eu comecei a estagiar em sala com 14, com 15 eu assumi turma. Então já vão aí 20 anos em sala de aula, à frente de sala de aula como professora. Uhum. Falasse já um pouquinho, né, da tua experiência. E eu achei interessante que a gente conversando antes, tu comentou que tem uma metodologia de ensino própria. Eu fiquei bem curiosa. Tu pode falar um pouquinho sobre essa metodologia, como que é? Assim, ó, eu acho que cada professor acaba tendo, ele cria, eu acho, ao longo do tempo a sua própria metodologia, a sua forma de trabalho, né? Que ele faz aula com um professor, ele faz aula com outro, ele faz um curso, ele estuda, ele pesquisa. E queira ou não, com a nossa bagagem e com o nosso jeito, o nosso estilo e as nossas crenças, aquilo que a gente acredita que funciona e que a gente testa e que a gente vai vendo que vai acontecendo, que o resultado vai realmente sendo positivo. Eu acho que cada professor ele vai tendo, né? A gente às vezes não nomeia como, é uma metodologia. Mas não deixa de ser. Porque a tua forma de trabalho é muito diferente do outro professor. A gente tem coisas similares, a gente tem objetivos similares. Só que o caminho, o percurso para se chegar a esse objetivo é diferente. Cada professor vai encontrando a sua maneira, o seu material didático, a sua forma de fala, a sua forma de ação dentro de sala. Então, essa é a metodologia, né? E eu passei por escolas, eu tive experiência nacional, tive experiência internacional, e eu pego muito, assim, dos cursos que eu faço, das aulas que eu faço, que eu vejo, das coisas que eu pesquiso, que aquilo para mim faz sentido, que nem tudo que para o outro faz sentido para mim faz. Então eu vou aprimorando o que faz sentido para mim, e aí nisso eu vou construindo uma forma de fala com o meu aluno, né? A forma de ação. Para mim, o toque no aluno, né? Foi uma coisa que com a pandemia foi muito complicado, quando a gente retornou, né? Porque eu acho que a gente encostar, colocar a mão no ombrinho, colocar a mão no abdômen, no joelhinho, para o aluno realmente entender a forma de movimento, eu acho que isso para mim funciona muito, para mim é muito importante, né? E até por questão de afeto. O aluno vai se sentindo confortável e próximo emocionalmente do professor, eu acho que isso é importante também. Sim. E até falando da minha experiência com a dança, para todo mundo também que dança, sabe que a dança cura, a gente fala. A gente esquece nossos problemas. Por isso que eu acredito nessa união tão forte da psicologia com a dança, porque depois que eu me formei na psicologia, eu comecei a juntar, né, os conhecimentos da psicologia, da dança. Eu vi que fazia todo sentido unir essas duas áreas, exatamente por isso, porque é também uma forma de terapia. Não é terapia, mas é terapêutico a dança. E então já existem vários estudos, inclusive, sobre pessoas auxiliam no tratamento de depressão, de ansiedade. Nesse teu longo período aí de estrada, tu tem reparado isso também, que a dança auxilia no tratamento de doenças emocionais, físicas? Muito, Mi, muito. Eu acho que com a experiência a gente vai vivenciando ali, a gente percebe que, e a gente sente, né? A gente como professor, a gente como
para chegar a ser professor, passou por um período como bailarina. Eu tive depressão enquanto eu era bailarina. Eu passei por um período depressivo e a dança me ajudou, sim, né, quando eu dançava. Eu acho assim, quando o aluno está dentro de sala de aula, a dança é uma atividade tão gostosa, prazerosa, mas ao mesmo tempo tão complexa que você tem que estar pensando em tanta coisa, em prestar atenção, em ouvir música. Então a audição está muito atenta, o professor falando musicalmente, prestando atenção ao visual, você vendo o que o professor está fazendo para você tentar reproduzir, fazer o mais próximo daquilo possível. A tua cabeça decorar a sequência e pensar o que tem que fazer, o que vem depois, espaço, então o teu corpo, o espaço que você tem para ocupar, para não bater no amigo, lateralidade, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que não tem como dizer assim, ó, eu não vou por alguns segundos esquecer os problemas, esquecer as coisas que estão lá fora, porque não tem como, você não consegue pensar no que está lá fora e fazer uma aula de dança, você estar entregue. Então, não tem como dizer assim, ó, não ajuda. Ajuda. Sempre auxilia. De alguma maneira, pode ser pequeno, pode ser pouco, mas ajuda. Apesar de que eu não acho que é pouco, eu acho que é muito. Sim, eu costumo dizer, porque nós, mulheres principalmente, a gente vive numa correria desenfreada. Trabalho, emprego, filhos, casa, enfim. E eu faço aula também de dança, então eu sempre digo assim, ó, é o meu momento. É o que eu tiro pra mim. Então, às vezes, eu tô muito cansada. Aí mesmo que eu vou, porque eu saio renovada das aulas. E não só o fato da dança, mas o ciclo social que se forma, as amizades. Então, isso é restaurador. Sai da aula muito melhor do que voltou, independente de como tu chega na aula. Sempre sai muito melhor. E aí, a gente falando, né, sobre isso, sobre esse prazer da aula... A gente vem eu começou a dançar com 6, eu comecei a dançar com 11, e a nossa época lá atrás existia uma metodologia diferente do que a gente costuma ver hoje. Acabavam limitando, né, os bailarinos, até pelo tipo físico, até pelo padrão de desenvolvimento de metodologia. Então, eu acho que isso também, para os professores agora... Encontrar um método de ensino que cative esse aluno, deixe ele feliz e, ao mesmo tempo, aumente a técnica dele, é um equilíbrio. O que tu me diz? Assim, esse professor ele precisa ter conhecimento e equilíbrio dos dois lados. A gente não pode... Eu acho que essa é a palavra, equilíbrio. A gente não pode pesar para nenhum dos lados. Claro que... não vamos ser hipócritas e dizer que o sonho de um professor é aquele grupo, uniforme, tecnicamente. Sim. Isso a nível competitivo. Nível sala de aula, eu já não acho. Eu gosto de ter essa diferença, eu gosto de trabalhar com o diferente. Eu acho que isso faz o profissional crescer. E essa coisa do você conseguir encaixar diferentes padrões numa mesma turma e fazer com que todos se sintam confortáveis. O aluno tem que se sentir confortável, ele tem que se sentir bem, ele tem que se sentir abraçado, né, quando ele está na aula. É desafiador para o professor, muito. Mas, ao mesmo tempo, é um sentimento de missão cumprida pós-aula, quando a gente vê que, poxa, todo mundo saiu sorrindo, todo mundo saiu feliz. Então, você perceber que esse desafio você está cumprindo. Aos poucos você está cumprindo, mas é desafiador, é muito desafiador. Bem o que tu falou, assim, né? A gente vem, na nossa época, era limitado. Tanto que a gente vê que existem ainda, né, grandes números de pessoas que aquela pressão de bailarino, de físico, de técnica ainda existe, só que menor, né? A gente vê muito isso em companhias profissionais, que também aí, assim, a gente tem que levar para outro lado, que não é um lado de uma escola de dança acadêmica, né? É algo profissional, que aí, como todo profissional, você tem que seguir um padrão. Sim. Então, ok, então se você se sujeita àquilo, tá tudo certo. Mas numa escola de dança, né, uma escola amadora, onde você está ali para formar pessoas, né? Claro que dali vão sair bailarinos profissionais, talvez. Mas não é o foco. O foco ali é levar a dança para todo mundo por igual. Então, isso eu acho que vem mudando bastante. No decorrer
da minha trajetória de juntar a psicologia com a dança, percebi que, principalmente falando de adultos, a maioria não se permite fazer uma aula de dança, dançar, exatamente por isso. Porque ainda imagina que ir fazer uma aula de dança, você precisa ter aquele tipo físico exatamente, você precisa levantar a perna na orelha, você precisa ter um nível técnico super superior, e aí o adulto não se permite porque diz, a dança não é para mim. Então eu percebi ao longo do tempo muito isso, principalmente com os adultos. Todo mundo gosta de dançar, eu acho que é difícil perguntar para uma pessoa que diz, não, eu não gosto, mas que não se permite fazer uma aula de dança, não se permite experimentar porque sempre acha que não vai dar certo, que não vai dar conta, não é para você. E como tu tem experiência também com adultos, como que tu maneja a aula para adultos? Uma fala que normalmente eu uso, Mico, o que eu mais ouço é assim, eu não sei dançar. Aí o que eu sempre uso como fala, isso para qualquer pessoa, pessoa que vai fazer aula comigo, ou qualquer pessoa que eu cruzo, a pessoa fala assim, nossa, eu sonhava, mas eu não sei dançar. Eu falei, não, todo mundo sabe dançar. Não pratica. Só que não se permite. E exatamente por isso que tu vai fazer aula, para aprender. Exato. Se tu não sabe, né? Exato. O professor tá lá para ensinar. Pra isso. E a aula tá lá para você aprender, mas aí você precisa se permitir isso. E não se cobrar tanto, porque realmente nós adultos, eu percebo na minha turma que tem vários níveis, e sempre quando entra um aluno novo, é aquele medo, e eu não vou dar conta, e eu não vou conseguir apresentar, e eu não consigo. De respeitar também o seu corpo, os seus limites. Claro que quem começou a dançar hoje não vai ter um desenvolvimento igual alguém que está dançando há 10 anos. E você precisa entender, respeitar seu corpo e continuar. Não é mesmo? E com adulto é muito isso. E o legal do adulto, o bom do adulto, que eu digo, é que existe uma maturidade. Então, assim, você conversar com o adulto e falar para ele que tá tudo bem, vai no teu tempo. Mas eu tenho um problema no meu joelho, um problema. Você conhece o seu corpo, diferente de uma criança que é o professor que tem que estar atento a cada. Não que o professor não esteja atento quando ele trabalha com adulto, mas o próprio aluno, ele se percebe, né? A criança é mais difícil de ela se perceber. Um encaixe, um movimento errado, e o adulto não. Eu acho que essa fala do professor. Eu acho assim, o maior desafio com o adulto que eu vejo não é nem o conseguir fazer ele entrar em sala. É depois que ele está em sala, você conseguir lidar com o dia dele. Porque quando ele chegou lá, ele chegou com uma carga enorme, que nem a gente falou. Principalmente mulheres, né? É trabalho, é filho, é casa, é 1000 coisas. E aí chega lá, às vezes pensa, eu não consigo fazer isso, já se irrita, já fica nervoso, porque a diferença da criança é que a criança leva na brincadeira, leva na esportiva, e brinca com amigo, e vai, né? E o adulto, ele acaba se cobrando mais. E ele se fecha. E aí tem a questão de humor, de hormônio, TPM, né? Então, assim, 1000 coisas. Então, assim, o maior desafio pra mim com o adulto é a hora que é aqueles primeiros 5, 10 minutos de aula, que é você sentir como que a turma tá naquele dia. Se é um dia que a turma tá lá pra cima, que tu consegue desenvolver tudo muito rápido, ou é aquele dia que a turma tá um clima mais pesado, que você viu que alguém não chegou bem, aí conversou com o outro, você viu que a galera já meio que se fechou. Então, como que tu vai quebrar esse gelo inicial para conseguir fazer a turma desenvolver? Então, eu acho que com adulto é isso, é muito o timer e muito o sentir. Sentir a energia, sentir a galera, ver como é que tá. Tem alguém que tá mais para baixo. Se aquela pessoa tá para baixo e ninguém percebeu, eu acho que é papel do professor fazer com que a pessoa entre no clima da turma. Então, para mim, e eu levo muito em consideração, muito mais isso do que a técnica em si, com o adulto. Tu vê que tu falando, olha como tem a relação com a psicologia, porque para você ser professor de dança, não basta só saber a técnica, saber dançar. Muitas pessoas às vezes pensam assim, não, para ser professor de dança, eu sei dançar, eu sei dar aula. E o dia a dia e a didática, ela exige muito mais conhecimento. Então, todo esse teu jogo de cintura é referente a toda essa tua experiência, é referente a todo esse teu feeling com a turma, com os alunos, de olhar para cada um, porque não é sempre que nós vemos isso. E talvez por isso que os adultos não se permitem, não
não dão esse primeiro passo. É aquela coisa do abraçar o aluno, né? Igual assim, chegou na primeira aula. Eu não vou colocar ele e querer, eu vou botar ele aqui perto de mim, porque eu quero que ele faça tudo. Não. Eu deixo ele, porque o adulto ele não quer ficar lá exposto, ele quer ficar na dele, ele quer sentir a aula. Então eu deixo ele no canto dele e falo, vai no teu ritmo, no teu tempo, não se preocupa. Você deixar ele à vontade, deixa ele errar, deixa ele fazer errado, viu que ele tá ficando constrangido, vai lá, explica, mostra, mas não ficar. Porque eu acho que quando a gente acha assim, chegou um aluno novo, tem que ficar em cima dele, dando atenção. Não, o adulto não, a criança sim, a criança pede essa atenção. O adulto não, ele não quer, porque ele não quer ser o centro. Ô, Raquel, então, se tem alguma mulher, algum homem, algum adulto aí nos ouvindo e nos vendo, e tem vontade de dançar, o que tu diria assim, como que é a tua aula de dizer, não, olha, pode vir, e é só sucesso. Assim, acho que a primeira coisa é dar o primeiro passo na permissão, do se permitir ir. Chegou lá, sente. Eu acho que assim, você vai sentir, igual você vai ter gente que talvez chegue na minha aula, se sinta estranho, vai ter gente que vai chegar na aula de outro professor, putz, adorei. E não é que um professor é melhor que o outro, mas é você sentir aonde você se adapta. Mas assim, o adulto eu acho que é isso, é ele chegar, como para qualquer atividade nova, qualquer ambiente novo, chegar, se permitir, ir aberto, de mente aberta, coração aberto, e deixar sentir o benefício que a dança traz. Deixa eu sentir. Olha que gostoso que é estar numa atividade com música, uma atividade dinâmica, onde você nunca sabe quando chegar lá o que você vai fazer, o que o professor vai te propor naquele dia, qual é o movimento novo que tu vai aprender, qual é a sequência nova que vai ser jogada para ti. Então, assim, realmente te deixar desafiar. Se autodesafiar. Eu me desafio a fazer algo que eu nunca fiz e a buscar ser o melhor que eu posso nisso. Não o melhor que o outro, né? Mas o melhor que eu posso. Sim. Eu acho que é isso. Então, assim, se joga. Vai. E eu sou suspeita sempre a falar da dança, porque, imagina, mas o que me encanta na dança é exatamente isso. Diferente das outras práticas esportivas, a dança tu sempre vai encontrar algo diferente, sempre vai ter algo que vai te motivar a voltar na próxima aula. Seja uma sequência que tu precisa continuar, seja a coreografia que está começando, seja você pensar no festival lá no final do ano. Então, isso são artifícios que nos motivam a sempre continuar, a sempre ir, a sempre persistir. Então, mas ainda falando sobre essa parte dos adultos, né, é um preconceito mesmo, de que vai encontrar lá, não vai dar conta. E aí, retornando, que a gente já estava falando sobre essa parte técnica da dança, essa parte que exige muito, a gente já puxa também para algo que ainda é recorrente. E aí, falando sobre imagem corporal, transtorno alimentar, isso pega todo mundo de jeito, já me pegou. Na minha história, eu dancei lá até os 17 anos. E uma professora falou para mim que eu não poderia continuar, porque eu realmente queria dar aula de dança, queria seguir, pelo meu tipo físico, que eu precisava emagrecer. E isso, às vezes, para quem não tem maturidade, para um adolescente, enfim, que está ouvindo essa informação, é um clique para desenvolver um transtorno alimentar. Para você não se gostar de olhar no espelho, para você ter transtorno de imagem. Então, e infelizmente, porque a dança é tão maravilhosa, a gente poderia falar só dos pontos positivos aqui pelo dia inteiro. Mas, infelizmente, a gente tem esse fator super importante, com prevalência muito maior em bailarinos, do transtorno alimentar, sobre a imagem corporal. O que tu tem a dizer sobre isso na tua experiência? Por que você acha que ainda a gente está, né, numa nova modernidade de dança, como tu mesmo falou, com pessoas diferentes na sala, que não respeitam só um tipo físico, mas ainda existe essa prevalência, essa porcentagem tão alta de transtorno alimentar em bailarinos? Assim, a minha depressão de quando eu tive também foi causada por isso. Veio disso. Eu tive corpo. Eu era muito magra até os meus 12, 13 anos. Sempre fui muito alta. Eu era magérrima, longilínea. Então, assim, fazia tudo nas coreografias. Era leve, né? Então, assim, a gente também não vai poder pensar que não facilita. Sim, tem as suas facilidades, o físico, né? Óbvio que sim. E eu tive um distúrbio hormonal. E em 4 meses, meu corpo transformou completamente. Idade tu tinha? Eu tinha 13, mais ou menos, ali. Uns 13 para 14.
nessa faixa, entre 13 e 14 anos. Eu tive distúrbio hormonal, então meu corpo transformou absurdamente. E eu ouvi. Mesma coisa que eu, talvez. De coreógrafo. Não era professor recorrente, né? Uhum. Era coreógrafos que montavam trabalhos específicos. Já tinha montado um trabalho anterior, quando eu era longilínea. E aí, quando ele veio no trabalho seguinte, eu já estava com o corpo transformado. E eu ouvi: você não está gorda, você está obesa. E por aí vai. Para um adolescente, gente, isso é o fim. Uhum. Então, assim, na hora, não me veio que isso era algo absurdo. Nossa, realmente. Só que eu acho que depois de muito tempo, por exemplo, eu fui fazer terapia para tratar isso, que eu fui perceber que isso estava realmente afetando a minha vida há uns 3 anos. Eu fui para terapia para tratar isso. Tá vendo como a psicologia ajuda, gente? Eu fui para tratar porque realmente eu percebia que a minha autoestima estava afetada. Eu, como mulher, estava afetada. E sempre que eu achava, não é isso. Mas no fim, tudo puxava lá. Uhum. Tudo voltava lá. Eu falei, gente, é isso. Aí eu fui, tratei. Então, assim, né, não é uma coisa que me afeta hoje mais, me incomoda, porque realmente, né, eu trabalhei isso em mim. Mas com certeza tu tem um cuidado especial com os alunos que passam por ti. Exato. É o cuidado também que eu tenho, com meus, né, com as minhas amigas, com as minhas alunas também, a mesma coisa, assim, de ter esse olhar, de nunca gerar algo que foi gerado em mim. Isso, eu sempre falo isso, eu falo assim, de todas as coisas que acontecem comigo, e eu acho que isso poderia ser para todo mundo deveria, talvez, não é o dever, né, mas poderia fazer, que seria bom, quando a gente passa algo de ruim, a gente tirar algo positivo disso, no sentido de não reproduzir. Né? Não reproduzir, exato. Então, por exemplo, quando eu tinha minha escola, eu sempre levei isso. Eu falei, gente, eu nunca vou cobrar da maneira que eu fui cobrada. Porque eu senti na pele, eu sei o que me causou e eu não quero causar em ninguém, porque eu também não acreditava nisso, enfim. E eu tive um problema não é um problema, mas uma adolescente minha fazendo aula comigo e ela sempre fazia aula de top, sempre de top, e ela começou a usar roupa larga. E algo tá mudando. Aí um dia eu sentei com ela e conversei, o que tá acontecendo? Ai, porque eu tô gorda, ai, porque olha a minha barriga, ai, porque eu não sei o quê. Aí na hora me veio tudo que eu passei, né? Volta aquela fita. Aí qual foi a minha fala com ela? Ok, então vamos lá. Tu não tá feliz com o teu corpo? Não. Então o que eu posso fazer para te ajudar? Uhum. O que a prof pode fazer para te ajudar? Ai, prof, então vamos lá. Aí eu depois que eu tive esse distúrbio, depois de um tempo, eu pesquisei com alimentação saudável, né? Comecei a me cuidar, para buscar algo melhor para mim e percebi que só eu posso fazer por mim, ninguém pode fazer. Então, se eu não estou contente, o que eu posso fazer para mudar com o que eu não estou contente? E foi o que eu fiz com ela, sentei com ela, tá, vamos lá, o que eu posso fazer para te ajudar? Como é que é a tua alimentação? Eu vou para a escola e aí eu todo dia na escola eu como isso. Ela comprava coisa da cantina. Aí eu comecei a unir coisas que pudesse ajudar ela. Beleza, então vamos lá. E se você não comprar lanche na escola e levar de casa algo mais saudável? Leva uma fruta. E olha só o olhar cuidadoso do professor diante dessa situação. Leva um sanduichinho natural, leva uma fruta. Eu falei assim, vai ganhar 2 coisas com isso. Vai melhorar o que está te incomodando, que eu não acho, eu sempre deixei bem claro para ela, eu não acho, mas se te incomoda, isso vai te ajudar a mudar. E outra, vai economizar. Com o dinheiro que tu gastava lá no lanche da escola, tu vai poder comprar alguma coisa para ti, te agradar com outra coisa. Aí eu falei, refrigerante, tomava toda semana. Eu falei, vamos deixar pro final de semana? Durante a semana, vamos não tomar refri? Em questão de 1 mês, ela voltou a fazer aula de top. E ela ia me dizendo, prof, olha que legal, prof, não sei. Assim, aí eu falei, poxa, sabe? Pronto, missão cumprida. O papel do professor de dança não é só dar aula de dança, viu? Missão cumprida. Então, assim, eu acho que essa coisa ainda é cobrada, sim. E como eu te falei, né? Como eu falei rapidamente ali, eu acho que quando você... eu sou um bailarino profissional e eu quero entrar numa companhia de balé clássico. Não tem o que fazer. Não tem. A gente sabe que é aquele padrão. Só que aí você já é adulto, você vai trabalhar, é o seu trabalho, você vai ganhar para aquilo. E quando você é contratado, já é passado o que você precisa, você está se sujeitando àquilo. Então, assim, não dá para dizer, nossa, mas foi cruel, nossa, mas me cobraram. Não, você já estava se sujeitando àquilo. Até isso me remeteu agora aos filmes de dança.
A gente vai ver os filmes de dança, 100% a história é a mesma. É a bailarina que começa na companhia, que sofre preconceito, pressão, transtorno alimentar. E aí talvez a pessoa que não entende de dança e que vê esses filmes, porque eles são assim, né? Sim, A maioria sempre. são assim. É a imagem que tem de uma aula de dança. Então, será que é por isso que a maioria dos alunos e as escolas de dança, o público maior é criança, em vez de adulto? Nunca tinha parado para pensar por esse lado, mas possivelmente, né? Possivelmente. Além de, eu acho que a carga que vem, né, de responsabilidades que vai aumentando, que aí às vezes você vê, você não coloca como prioridade, né? Uhum. A gente queira ou não, a gente passa, acho que todo mundo, por um período da vida, que a prioridade não é o teu bem-estar. Prioridade é financeiro, prioridade é trabalho, prioridade é alcançar objetivos, e você vai deixando o seu bem-estar. Geralmente você passa esse período e algo acontece na sua saúde. Geralmente é esse ciclo. Uhum. Aí quando a saúde grita, o corpo grita, ou pressão arterial, ou dores, ou alguma coisa causada pelo sedentarismo, Aí vai correr atrás do aí prejuízo. você vai correr atrás do prejuízo, e aí você vai buscar uma atividade física, onde muita gente busca dança, por quê? Eu não gosto de academia, fazer sempre a mesma coisa. Eu não gosto, não sei o quê. E aí vai buscar algo prazeroso. E aí é onde a dança acaba também sendo essa válvula de escape. Né? Sim. E aí ele vai, e às vezes ele desiste exatamente por isso. E quando a gente fala desse assunto do estereotipo da companhia e tal, e aí eu citei para ti os filmes, agora também pensando isso também, até os pais que talvez assistam esse tipo de filme, talvez também tenham um certo preconceito com a aula de dança, porque pensa, poxa, matriculei a minha filha, mas é isso que ela vai ver? É isso que é a dança? É isso que é a escola? Sim. Então, a gente também precisa desmistificar que não, que estamos, como tu mesmo falou, né? Estamos em outra época agora, e as escolas de dança e as aulas, elas estão, acho que, totalmente formuladas para isso, para o bem-estar do aluno, e não apenas para mostrar um balé perfeito. Sim, eu acho que a dança, ela vem para agregar na sua vida, independente de qual carreira você queira seguir, de suas pretensões futuras, ela vem para aquele momento. Né? A gente vê aí os benefícios, acho que, né, tu como uma filha pequena que dança, benefícios em questão de concentração, memória, e o fato de ir lá fazer algo que extrapola o que tem para extrapolar, volta um pouco mais centrado, com interesses diferentes, que fora, né, o interesse de estar na frente do celular, estar na frente do computador, de um videogame, mas o interesse de estar se mexendo porque você quer que o seu corpo desenvolva a movimentação de uma maneira melhor. Eu acho que isso é um combo, né? Ele vem com o leque de benefícios da dança, eu acho que é imenso, né? Imenso. Então, tudo isso vai agregando. E aí, a gente sabe todos os benefícios, tudo que a gente falou, tudo que agrega. E aí, paralelo a isso, é muito difícil falar da saúde mental do bailarino, ou do aluno que está matriculado. Se ele se matriculou na aula de dança que só traz benefícios, que só traz coisa boa, quando a saúde mental começa a ficar ali em risco, e a saúde mental é referente a isso que a gente estava falando, ou com o seu corpo, ou realmente de você, às vezes, quer fazer algo e o seu corpo não responde ao que a mente quer. Por que ainda também é tão difícil a gente falar da saúde mental do bailarino? Será que é porque realmente a dança ela só traz benefícios positivos? Eu acho que entra em tabus, né? Eu acho que não só a saúde mental do bailarino, eu acho que a saúde mental no geral ainda existe. Eu acho que tu como psicólogo tu vai poder dizer mais do que eu. O tabu do, eu preciso ir num psicólogo. Todo mundo acha que ir fazer terapia, que ir num psicólogo, ainda existe. Eu acho que já quebrou-se muito isso. Eu acho que isso já está evoluindo muito, ainda bem, né? Só que eu acho que ainda existe esse tabu do que ir na terapia é para quem é doente, fazer terapia é para quem está com muito problema. E não, é para você não ter. Exatamente. Né? E falando da psicologia, falando da terapia, como eu também atendo bailarinos, a gente consegue desmistificar muita coisa, melhorar muita coisa. Ansiedade, pré-apresentação, transtorno alimentar, tem como tratar transtorno de imagem, enfim. Então, o trabalho do psicólogo, a terapia, ela é super importante também para você que gosta da dança, para você que quer se desafiar e às vezes está aí com um pezinho atrás porque tem alguma coisinha aí dentro que não está muito legal. Não tá legal. Né, Raquel?
E aí, para finalizar agora, o que tu diria para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, finalizando aí sobre a dança, o que tu tem a dizer? Dancem! Eu acho assim, eu entendo que, como pessoa, além de professora de dança, olhando um lado fora a sala de aula, fora, porque a gente que está ali vivendo, eu vivo isso desde criança, é o que eu mais amo fazer na vida, é o que eu, né? É o teu dia a dia. Né, era meu hobby e virou minha profissão e minha paixão eterna. Mas eu vejo muito que a gente tem muitas coisas hoje que chamam mais atenção do que uma aula de dança, né? Que é um grande desafio do professor fazer com que o aluno queira estar ali, né? Eu sei que, né, para as pessoas que estão fora, mas nossa, é tão mais legal eu ficar no celular, é tão mais legal fazer não sei o que está na modinha, não sei né, o que, ou então ir atrás do que o amigo está fazendo, do que, eu não quero ir sozinha. Eu queria muito fazer, mas eu não quero ir sozinho, eu não quero ir sozinha. Se permita, se você tem vontade, mas eu tinha o sonho quando eu era criança, mas agora eu tô velho. Não, quebra tudo isso, quebra todos esses obstáculos. Um detalhe assim, no meio do caminho, né? O adulto que fala isso, eu queria ser bailarina e daí quer colocar a filha num balé, pode colocar a filha, mas não transfere seu sonho para a criança, vá atrás do seu sonho. Foi o que aconteceu comigo, a minha filha dança também, mas porque ela quis, mas a minha vontade de dançar eu não transferi para ela, não. Eu fui lá atrás do meu sonho e ainda dá tempo. Não tem idade. Não, ou tem, não tem, né, idade, Raquel? Não tem idade. Então, assim, se permitam, se era um sonho quando é criança e está adormecido, deixa aflorar, se permite, vai, procura uma escola, procura um professor que você se identifique, né? Uma escola, uma metodologia que você se identifique, um lugar que você se sinta bem, que você se sinta abraçado, que você consiga ir naquele momento, naqueles minutos de aula, que você consiga se sentir pleno, se sentir completo, e eu acho que isso só vai te trazer benefícios. Então, assim, se permitam, dancem, e não achem que não consegue dançar. Todo mundo tem a dança dentro de si. De alguma maneira, ela tá ali. Então, assim, só tem que se deixar, tem que se permitir, se desafiar. E atualmente está dando aula onde, Raquel? Eu tô na Caiorra, no grupo Caiorra. Aqui em Itapema? Eu dou aula aqui em Itapema e dou aula em Camboriú, nas 2 unidades. Né, em Pissarras eu dou também, mas é só alguns ensaios de final de semana. Mas as aulas regulares, eu tô em Camboriú e em Itapema. Então, para quem gostou da Raquel, para quem quer fazer uma aula experimental, né, Raquel, qual que é o teu Insta? Passa aí pra gente. Meu Insta é _Pereira, _Raquel. Eu posto lá, né? Tem um pouquinho de tudo. Então, tem minha vida, tem a dança, tem minha rotina. Mas é isso. Apareçam lá no Grupo Caiorra. Venham para o nosso time da dança. Venham dançar, venham ser felizes, venham descobrir o quanto é incrível quando a gente mexe o corpo e vê que isso traz benefícios muito além. Muito obrigada por aceitar meu convite, pelo nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima. Obrigada, Mi, obrigada pelo convite, obrigada por quem ficou ouvindo.